Estamos aí de volta, pessoal, para a gente continuar tratando aqui das instruções normativas aí previstas no edital do ISS Campinas. Vamos hoje falar de uma instrução importantíssima, tá? Que é a instrução normativa do SENI, a instrução normativa número 2 de 2017, tá? Ela é uma instrução não diria tão enxuta, porque tem algumas que são até mais enxutas do que ela, mas é uma instrução pequena, mas ela tem uma aplicabilidade prática muito interessante, tá? Então eu vou trazendo as instruções aqui por ordem de importância prática, tá? E a instrução normativa do SENI é uma dessas, tá? Ela está prevista lá no artigo 14, parágrafo 4º da lei artigo 14, inciso 4 da Lei 12.392 de 2005, que atribui responsabilidade aos tomadores de serviço estabelecidos em Campinas. Tá legal? Vamos começar a falar aqui dela, sem mais delongas, para vocês entenderem a que se destina o cadastro SENI no município de Campinas, tá? Então, a Instrução Normativa 2 de 2017, aqui eu vou citar esse trechinho inicial aqui, porque eu até já dei uma enxugadinha nele, deixei só aquilo que é interessante pra gente, tá? Então, essa instrução, ela dispõe sobre a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias, tá certo? Para o prestador de serviços, desde que ele seja uma pessoa jurídica estabelecida em outro município, que emitir nota fiscal ou qualquer outro documento fiscal autorizado por outro município ou pelo DF a tomadores de serviços estabelecidos em Campinas, bem como sobre a responsabilidade destes, no caso os tomadores, pelo pagamento do imposto sobre serviço quando referido prestador não possuir situação cadastral ativa no município de Campinas. Aqui faltou só uma ressalvinha, né? Que é quando tiver obrigação, né? No caso, quando ele tiver a obrigatoriedade de possuir o cadastro, vou apagar aqui, né? De possuir o cadastro SENI. Por que isso aqui? Porque da forma com que está redigida esse trechinho inicial, dá a impressão de que todas as pessoas jurídicas que estejam estabelecidas em outro município, quando prestarem a serviço a um tomador no município de Campinas, eles precisam ter o cadastro SENI. E vocês vão ver que não é isso, tá? Mas quando eles forem obrigados a possuir a inscrição no cadastro SENI, tá? Aí o tomador, ele vai ter que fazer essa verificação se ele tem ou não essa inscrição, ok? Então aqui tem dois considerandos que eu deixei, né? A instrução normativa ela tinha muito mais considerandos aí, né? Então considerando a necessidade de resguardar os contribuintes, regulamentos estabelecidos no município de Campinas, da concorrência predatória de empresas que, embora nele efetivamente operem, simulem ter seu estabelecimento onde as alíquotas do ISS são inferiores às vigentes em Campinas, tá? Então, essa instrução do SENI, ela visa a coibir a prática aí da simulação de estabelecimento. Então, prática da simulação de estabelecimento, ok? O que seria isso? É o prestador que ele, de fato, ele está em Campinas, e ele simula estar em outro município onde a alíquota é inferior para que ele tenha esse benefício aí de ter uma alíquota menor, tá? Considerando que a mencionada simulação de estabelecimento ela configura fraude contra a administração tributária do município de Campinas, a qual compete o dever de coibi-la, a fim de evitar graves prejuízos ao erário. Então, da onde provém essa obrigatoriedade aí? É do artigo 14, né, que ela diz que são responsáveis pelo crédito tributário decorrente do ISS, estando obrigados à retenção e pagamento integral e atualizado do imposto e demais acréscimos legais, quando o ISS for devido a Campinas, quem? As pessoas jurídicas tomadoras ou intermediárias de serviços previstos na lista anexa, está na lista anexa à Lei 12.392, quando
o prestador de serviço estabelecido em outro município não possuir situação cadastral regular ativa no cadastro municipal de receitas mobiliárias, conforme descrito na norma que regulamenta o cadastro de empresas não estabelecidas, tá? Que é o CENE, tá? Que a gente vai falar sobre ele agora. Então, essa norma regulamentadora desse inciso 4 aqui é a Instrução Normativa 2 de 2017, a qual passaremos a tratar. Tá? Então vamos falar agora um pouquinho sobre o CENE. Então o CENE ele está sendo foi instituído pela Instrução 2 de 2012, tá? Que passa a ser agora regido por essa Instrução Normativa número 2 de 17, tá certo? Então vamos começar aqui no artigo 2º. O prestador de serviços, pessoa jurídica, exceto o MEI. Então tudo aquilo que a gente vai falar agora não se aplica ao MEI. Tá? De que trata a Lei Complementar 123 e alterações trazidas pela Lei Complementar 128, que emitir nota ou qualquer documento fiscal autorizado por outro município ou DF para tomador, pessoa jurídica, isso é muito importante, estabelecidos no município de Campinas, referentes aos serviços previstos no anexo 2 dessa instrução, que a gente vai ver abaixo, e eu peço aqui para que vocês deem uma olhadinha nela, fica obrigado a efetuar sua inscrição no CENE, conforme procedimentos constantes no anexo 1 desta instrução normativa. Então, vou trazer aqui um pouquinho para mim, para vocês entenderem essa relação, tá? Então, toda vez que um prestador de serviços, pessoa jurídica, estabelecida em outro município, prestar um serviço que esteja previsto aqui nessa lista anexa à Instrução Normativa 2 de 2017, para um tomador, pessoa jurídica também estabelecida em Campinas, é preciso que o prestador de fora ele possua cadastro no CENE, que é o Cadastro de Empresas Não Estabelecidas. Para que isso? Para que se verifique se de fato essa pessoa jurídica estabelecida em outro município, ela de fato ela está estabelecida no outro município. Então, esse cadastro visa a coibir a simulação de estabelecimento, tá certo? Então, PJ fora, PJ em Campinas. Se o serviço prestado pela PJ de fora tiver na instrução normativa que a gente está estudando, ele precisa possuir o cadastro CENE. Para que a gente vai ver adiante. E um detalhezinho, né? O MEI, ele não fica obrigado a possuir cadastro CENE. Isso é válido apenas para pessoas jurídicas, salvo o MEI. Legal? Excetuam-se do disposto no caput desse artigo serviços provenientes do exterior do país, ou cuja prestação se tem iniciado no exterior do país também, né? Não teria como a gente pedir para o prestador de fora se inscrever no CENE, né? A solicitação de inscrição no CENE será efetuada exclusivamente pela página da Prefeitura Municipal, ou seja, ele faz tudo isso aqui online, tá? Ele submete esses documentos aqui à análise, mas ele faz tudo isso pelo próprio site da Prefeitura. A solicitação de inscrição no CENE será enquadrada em uma das seguintes situações cadastrais: deferido provisoriamente, deferido, indeferido, cancelado ou cancelado de ofício. Vamos ver o que é cada um deles, tá? O deferido provisoriamente, com a recepção de todos os arquivos com os documentos exigidos sujeitos à posterior homologação. Então aqui o cara vai lá, faz o cadastrinho na internet, anexa os documentos que comprovem que ele de fato está estabelecido em outro município e isso fica sujeito a uma homologação posterior. Deferido se acolhida a solicitação, após a análise dos documentos apresentados. O cara foi lá, anexou fotos, disse que ele estava estabelecido em outro município, o fiscal deu uma olhadinha, acatou, deferiu de forma definitiva. Indeferido, se não acolhida a solicitação, após a análise dos documentos apresentados. Muitos casos a gente indefere aqui. A gente analisa os documentos que ele apresenta e a gente não tem consistência de que ele de fato está estabelecido em outro município. Cancelado, a pedido do próprio interessado, ou cancelado de ofício no interesse da administração tributária. Beleza? Vamos dar continuidade aí. As situações cadastrais previstas nos incisos 1 e 2 desse parágrafo 3º correspondem à situação cadastral regular ativa. O que ele está dizendo aqui? Que tanto quando há o deferimento provisório quanto quando há o deferimento definitivo, já não vai mais haver a retenção do ISS pelo tomador, tá? Então, tanto provisoriamente deferido quanto deferido de forma definitiva já fazem com que o tomador de serviço não precise mais reter o ISS. Os efeitos do cadastramento no CENE Campinas só serão válidos
para as notas fiscais de serviços emitidas em data igual ou posterior ao seu deferimento provisório. Portanto, o cara foi lá e emitiu uma nota antes de haver o deferimento provisório. O tomador vai ter que reter? Vai ter que reter, tá certo? Decorrido o prazo de 30 dias contado da data do deferimento provisório da inscrição no SENI, sem que a administração tributária profira decisão definitiva a respeito da matéria, a referida inscrição terá sua situação cadastral alterada automaticamente para deferido. Então, se o fisco dormia que passou mais de 30 dias do deferimento provisório e ele não analisou, considera-se deferido automaticamente. Caso o pedido de inscrição do prestador de serviço de que trata o caput desse artigo no SENI seja indeferido, ou a inscrição cancelada de ofício, caberá ao tomador de serviços do município de Campinas a retenção na fonte e pagamento do ISS devido, referente às notas fiscais ou outros documentos fiscais equivalentes emitidos a partir do dia seguinte ao do indeferimento ou ao cancelamento de ofício. Ou seja, o cara tinha uma inscrição regular deferida, né? Ou ali estava para análise ali do setor competente e o fiscal foi lá e indeferiu aquele processo. O tomador tem que reter tudo? Não. Ele só vai reter as notas fiscais que tenham sido emitidas posteriormente ao indeferimento ou cancelamento de ofício. Legal? Fundadas suspeitas de atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, ou que, mesmo se essas qualificações sejam praticados com dolo, fraude ou simulação, atos esses evidenciados pelo exame de documentos apresentados ou constatados em diligência fiscal, nós também fazemos diligência fiscal do SENI, sujeitará o prestador de serviço de que trata o caput desse artigo ao cancelamento de ofício de sua inscrição no SENI, retroativamente à data do deferimento provisório. Então o cancelamento ele retroage à data do deferimento provisório, e ao pagamento do ISS devido ao município de Campinas, apurado por os quaisquer meios diretos ou indiretos, com os acréscimos legais, desde a data do vencimento, relativo ao período em que esteve enquadrado na situação cadastral deferido provisoriamente, com aplicação de penalidades cabíveis. O prestador de serviço de que trata o caput desse artigo deve manter seu cadastro SENI atualizado, devendo comunicar à administração tributária sobre a alteração havida no prazo de 30 dias, tá? Então esse prazinho aqui de alteração é o mesmo lá previsto na nossa lei 12.392, para qualquer tipo de alteração de empresas também estabelecidas aqui em Campinas, tá? Então o cara estava estabelecido em Santana do Parnaíba, mudou para Sumaré. Ele tem que comunicar isso à administração tributária? Sim, e em quanto tempo? Em 30 dias. O não atendimento no previsto no caput desse artigo implica responsabilidade do tomador de serviços do município pelo pagamento do ISS devido. Ou seja, o cara aqui vamos voltar no caput aqui. Vamos voltar. Onde que a gente estava mesmo? Não atendimento do previsto no caput desse artigo implica a responsabilidade do tomador. Então, todas essas situações aqui que a gente está prevendo, né? Se o cara ele está lá estabelecido em outro município e ele não faz o cadastro ou o cadastro é indeferido, o que isso implica? Implica que o tomador tem que fazer a retenção do ISS. Isso muitas vezes, pessoal, eu não vou nem entrar nessa seara jurídica aqui da coisa, mas isso causa uma série de problemas aí jurídicos, tá? Mas eu acho que não é objeto da nossa disciplina agora. Por quê? Muitas vezes o prestador, ele é o responsável, como vocês vão ver, ele é o responsável pelo tributo, porque a maioria dos casos previstos na instrução normativa são devidos no local de estabelecimento do prestador. Ele já recolheu o ISS para o município onde ele está estabelecido e mesmo assim Campinas obriga o tomador a também efetuar a retenção do ISS. Seria quase que uma penalidade pela ausência de inscrição. Tá legal? Mas assim, para efeito de prova a gente tem que levar o que está na lei, tá? Na legislação. No caso, na instrução normativa, é o que está expresso aqui na legislação. Tá certo? Eu vou dar uma pausa por aqui, porque essa instrução é bem importante. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente continuar sobre a instrução do SENI. Até já já, meus amigos.